Olá, meus queridos! Eu fiquei de gravar um vídeo hoje especial, não só para os meus alunos aprovados vou até colocar o microfone para ficar com o áudio melhor, no 36º exame de ordem que foi realizado e saiu o resultado ontem. E gostaria de, além de parabenizá-los e dar uma palavra de esperança para quem está para fazer o próximo, dizer que o exame de ordem não é nenhum bicho de sete cabeças, um filme de terror, mas o que eu quero falar é dar alguns conselhos para os novos advogados. Eu me formei em Direito em 2009 e em 2009 já eu me tornei advogada, porque eu tinha passado no 39º exame de ordem, na época era a banca CESP. E me tornei advogada aos 22 anos de idade. Hoje eu tenho 35. E posso dar algumas orientações iniciais para você que está iniciando a carreira de advogada desde ontem. Talvez essa dica também funcione para outros novos advogados. Saibam que vocês são a esperança das gerações anteriores. Eu tenho muita esperança nesses advogados novos. Se na minha época, eu sou formada há 13 anos, se na minha época era muito comum ver juiz destratando advogado, se achando superior ao advogado, eu espero que vocês, novos advogados, nunca tenham medo de nada. Eu espero que você, advogado, advogada, vejam o ordenamento jurídico como a sua maior arma. Tudo o que você precisa para defender o seu cliente está no ordenamento jurídico. Pode não existir regra para tudo, contudo, os princípios acabam complementando as regras. Não tem como, né, o Poder Legislativo ser tão célere na produção de normas jurídicas. Daí a importância dos princípios, acabam que te ajudam a usá-los como se fosse o rejunte, como se fosse aquilo que falta para você emancipar minorias, para você concretizar direitos, porque direito não é só o que está no ordenamento jurídico, vai muito além disso. E quando a gente fala em direito natural, quando a gente fala em direitos do homem, apesar dessa nomenclatura ser completamente inadequada, a gente está falando sobre algo que está além do ordenamento jurídico. Nem todos os direitos você vai encontrar nesse ordenamento. Contudo, com os princípios você consegue emancipar minorias, você consegue fazer com que pessoas que são frequentemente humilhadas por instituições arrogantes sejam respeitadas. Saiba que a sua carteira vermelha da OAB vai abrir as portas para muitas pessoas. Cuide do seu cliente como se você estivesse cuidando de algo para Deus. E eu não estou falando como crente. Você pode ter outra religião, católica, candomblé, mas você sabe muito bem que, caso você tenha alguma religião, esse cliente não chegou a você por acaso. Ele chegou para você porque você tinha a solução para o problema dele, ou pelo menos Deus achou que você tinha a solução para o seu problema, a entidade, quem for. E nesse ponto, procure sempre respeitá-lo. Trate o cliente com muita educação, dê o seu melhor pelo seu cliente, não faça um trabalho preguiçoso. Em Provérbios da Bíblia tem um texto que eu gosto muito, que fala o seguinte, eu acho que é Provérbios 5 ou 10, agora eu não lembro, eu não sou muito boa de Bíblia não, nunca falei que eu sou um exemplo de crente, mas fala o seguinte, não fale para o seu cliente, né, ou para os outros, vai e volta amanhã, quando você já tem em suas mãos aquilo ali pronto. Não seja procrastinador, mas saiba o seguinte, você sabe muito de direito, o seu cliente sabe muito sobre o problema dele. Logo, a união entre vocês é muito importante. Não tenha preguiça ou falta de saco de ouvir o seu cliente. Ele precisa te passar aquelas informações. E se você quer sucesso financeiro, saiba que o Ike Batista fala o seguinte, as pessoas gostam de falar. Então, ouça o que aquela pessoa tem a falar. E aí você vai resolver o problema dela direito. Não seja arrogante achando que, eu sei tudo.
Acredite, você vai errar durante a sua profissão. E se você errar, se perdoe. Uma frase eu li após eu ter cometido um erro em um procedimento no Detran na época. Se perdoe todas as noites e recomece sem medo pela manhã. Errar é humano, você vai errar. E não fique apegado a esse erro. Um erro não te define. Saiba falar a linguagem de quem está falando com você. Isso significa que às vezes você vai precisar ser antipático e nojento. Tem gente que não sabe ouvir a humildade. Tem pessoas que não sabem lidar direito com a gentileza. Lembro uma vez de um caso em que eu estava advogando para uma pessoa na Polícia Federal. Era um caso de uma defesa de deportação. Felizmente, o egípcio continua aqui no Brasil e contraiu união estável, beleza? E naquele caso, eu, muito gentil, vocês ouvem a minha voz, vocês percebem que não é uma voz grossa. Ai, como eu queria que fosse. Eu acho linda a voz de Simária. Enfim, mas eu não tenho voz de Simária. Eu sou a Simone e nem tenho a voz tão bonita quanto a Simone, da Simária. Simária, enfim. Eu liguei para a Polícia Federal e atendeu uma pessoa. Na verdade, eu liguei para o aeroporto. Eu queria um milagre, na verdade. Pegar uma informação com a Polícia Federal. Por telefone eu consegui esse milagre. Eu consegui essa informação. Era uma coisa que eu queria saber a respeito de funcionamento, não lembro o que eu queria. Isso foi em 2020, início de 2020. E eu falei o seguinte, eu liguei, olá, quem atender o funcionário do aeroporto, olá, boa tarde, eu gostaria de dar uma palavrinha com a Polícia Federal. A pessoa respondeu assim, você quer dar uma palavrinha com a Polícia Federal? Sim, eu gostaria, eu sou advogada eu sou uma advogada que está fazendo a defesa de uma deportação. Nossa senhora, é advogada? É porque eu já ia te dar uma bronca de falar isso. Eu respondi, por que me dar uma bronca? Porque eu estou sendo educada? Me desculpe, mas os meus títulos não tiraram a minha humildade. Não tiraram não. Mas tem gente que precisa de estupidez. Às vezes você precisa ser nojento. Não tenha baixa autoestima, isso é muito comum no iniciante de qualquer profissão. Eu não estou falando de baixa autoestima de se você olhar no espelho e se achar lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa. Tenho certeza, você acha que não sabe tudo. E de fato você não sabe tudo, eu não sei tudo. O universo de coisas que a gente não sabe sempre vai ser infinitamente maior do que a gente sabe. Sempre falei isso com meus alunos. E nesse ponto, em que você não sabe tudo, você não deve pensar assim. Você pode não saber tudo, mas você sabe o suficiente. Passou no OAB, não passou? Então você sabe o suficiente. Nada de fazer trabalho de graça para quem pode pagar. A pessoa pode. Pense uma coisa. Olhe bem o seu cliente, tá? Tem gente que não pode mesmo. E nada impede de você usar a sua carteira do OAB para fazer justiça, para ajudar, para cuidar. Olha o que eu faço com esse canal do YouTube. Ele é voltado a dar orientações gratuitas sobre ENAD. Eu tenho informações muito profundas. Eu posso dizer que eu sou uma das melhores profissionais sobre o ENAD que existe. E eu não cobro para dar informações. Mas, e com isso, perceba que eu acabo usando a minha inteligência em matéria de ordenamento jurídico, de entender bem editais, etc., para orientar pessoas. Nesse caso, não deixe de cobrar. Porque eu lá em 2009 perdi, 2013 foi quando eu realmente perdi muito o tesão pela advocacia. Mas sabe o que eu perdi? Gente, eu fui trabalhar num escritório que me pagava 1.200 por mês. Pelo amor de Deus, gente, com 1.200 reais tu pode sonhar em sustentar uma família? Hoje, principalmente, de jeito nenhum, mas os escritórios estão pagando um pouquinho mais. Não tenha medo de cobrar seu cliente, tá? Cobre sim. Se você acha a tabela da OAB cara,
Eu vim de uma família de escassez, então eu achava a tabela da OAB muito cara. Não tenho berço, sou a única advogada da minha família, não tem nenhum advogado na minha família para eu falar que é de tradição, não tenho tradição, a minha família não é de tradição na advocacia, nem na docência, se bem que meu avô era professor de português, não de direito. E então, você pode achar a tabela da OAB cara, você pode achar que você não tem competência para cobrar o valor que você deve receber, só que isso vai te desestimular a longo prazo. E você cobrando, você vai estudar aquele caso com muito mais afinco do que caso você estivesse cobrando baixo. Pô, cara, você vai pensar assim, gente, eu tô trabalhando tanto, esse processo dura 3 anos para eu ganhar R$600? Sim, porque eu já cobrei processo R$600, iniciei processo a R$250, não faça isso. Isso é aviltamento da advocacia. E você fazendo isso, você estimula a desvalorização da profissão, porque você pode até realmente pegar aquela causa, só que você vai estar estimulando uma cultura em que o advogado cobra um valor e o cliente vai dizer que acha caro, não vai pagar o advogado, mas não vai pensar 3 vezes na hora de pegar e ir num cabeleireiro e praticamente fazer um dia de princesa e gastar os R$600 ali naquele cabeleireiro. Cobre, parcele, não precisa fazer o seu cliente vender o rim para te pagar, mas você pode parcelar em várias vezes. É assim que muito advogado prospera, porque todo mês está caindo um bom dinheiro na conta dele em virtude do pagamento dos clientes. Faça contrato escrito. Eu já tomei calote em contrato verbal. Uma vergonha a pessoa fazer isso, mas eu já tomei calote. Logo, faça contrato escrito com os seus clientes, tá? Tenha, no mínimo, um modelo de contrato que você possa adaptar para todos os casos. Claro, você vai adaptar, mas você vai colocar, objetos diferentes, partes diferentes, mas tem um modelo, não tenha preguiça de fazer. Isso vai te poupar calote, isso vai poupar você se sentir desvalorizado, porque você vai receber por esse trabalho. Lembre que o maior cartão de visita que você tem é o seu cliente, é a forma que você o trata e o resultado que você proporciona. Se você trouxer um resultado ruim, tá? Isso não quer dizer que você é obrigado a ganhar todas as causas. Você não sabe o que vai passar na cabeça do juiz. Para isso que tem recurso. E tantos recursos revertem, decisões de primeira instância. A maior prova, que isso não que nem sempre o juiz julga de forma adequada. Então, o que você deve fazer? Você deve, pelo menos, dar o seu melhor. Dê o seu melhor. Não existe curso de Canvas, agência de social media, tráfego pago que encubra um trabalho mal feito. A aparência pode atrair clientes para o seu Instagram, para a sua rede social, para o seu YouTube, para o que você tiver. Mas se você fizer um trabalho ruim, a propaganda negativa vai te prejudicar, porque você tem que pensar, eu quero ter aparência, tá? A aparência que eu falo, aparência digital, porque na minha época nem existia Instagram, eu acho, gente. Na minha época, para você ter ideia, eu não tinha nem Facebook, eu tinha Orkut, né, porque eu me formei. E a rede social não tinha finalidade mercantil que tem hoje, né, que é de você criar conteúdo, você aconselhar, você vender seus infoprodutos, como eu faço. E então, não existe coisa bonitinha, Instagram bonitinho, todo monocromático, que vai encobrir um trabalho mal feito. A propaganda negativa vai ferrar você. Por isso que eu te falo, dê o seu melhor. O seu cliente, mesmo quando você perde, o seu cliente sabe quando você se empenhou e quando não. Por isso, novo advogado, parabéns por essa vitória. Eu quero que você tenha autoestima o suficiente para bater no peito que você se acha o melhor, não tem nada de errado você se achar o melhor, você só não pode ficar humilhando os outros. Eu quero que você tenha autoestima o suficiente para cobrar, autoestima o suficiente para se garantir que você vai receber o seu dinheiro, você ter a garantia que vai receber o seu dinheiro por meio de contratos. Não se deixe desvalorizar, porque quando você se deixa desvalorizar, você perde o amor pela profissão, e o direito é uma das profissões mais elitizadas, é uma profissão
a advocacia é uma profissão elitizada, a maior prova é que sempre julgam um advogado. Oh, o advogado X estava na balada, oh, o advogado Tele, oh, mas você não parece advogada. Gente, quantas vezes eu ouvi que eu não parecia advogada? Paciência, eu sou. Parecendo ou não, eu sou. E que você tenha essa autoestima nesse sentido e não tenha medo, não se acovarde, não fique com medo, inclusive, de fazer queixa de juiz quando você for maltratado. Eu já fiz. Vale a pena. É muito fácil ameaçar advogado de prisão, sabe? Quando o advogado tem razão, está simplesmente lutando pelo seu cliente. Não tenha medo disso. Seja corajoso. Como fala na Bíblia, seja forte e corajoso. E também invista na sua rede social, tá? Hoje em dia você tem uma facilidade, né, que os advogados formados na minha época não tinham. Então a gente usava muito o quê? Cartão físico, pessoal. Cartão físico de papel, a gente sai distribuindo os cartões. Não ache que você não vai saber resolver um processo. Você é inteligente. Você consegue aprender qualquer coisa. Por isso eu te falo, se você vê um processo na sua área de atuação, veja como um desafio a ser vencido. Cada processo que você ganha, você vai se tornar cada vez mais confiante. Era o que acontecia comigo. Eu só perdi um processo que eu entrei em favor da minha mãe contra uma unidade móvel de saúde. E eu perdi esse processo, mas eu não sei como eu perdi esse processo, para te falar a verdade. Mas eu estava tão irritada que eu particularmente eu acho que advogar para a família... Mas eu ganhei um processo do meu pai, tá? Eu ganhei um processo do meu pai contra o Ponto Frio, na época, que não entregaram o presente dos meus irmãos a tempo. E com isso, você deve usar a sua rede social a seu favor. Cria canal no YouTube, sabe? Faz um Instagram bacana da sua profissão, crie conteúdo. Ah, Simone, eu não tenho saco pra isso, eu tô falando sozinho, ninguém engaja com as minhas postagens. Gente, em 22 de dezembro, meu canal do YouTube me depositou meu dinheiro, caiu na minha conta R$559. Eu fiquei toda feliz. Vocês acham que eu tinha o engajamento que eu tenho hoje? Quando eu criei esse canal, eu falei sozinha por muito tempo. Eu postava vídeos pessoais, ninguém tinha interesse nos meus vídeos. Em 2008, quando eu criei. Tanto que a maioria dos meus vídeos antigos estão fechados, porque eram vídeos pessoais. Eu até penso em abrir para caso você tenha curiosidade de ver a jovem Simone, talvez curiosidade, eu falando igual uma criança, porque eu falava muito... Demorei a impostar a minha voz direito. O tempo de sala de aula me melhorou muito a minha oratória. Compre um livro de oratória para advogado. Também é uma dica. Compre um livro de oratória. Quando for ao fórum, vá o mais arrumado possível. Acredite, dress code é algo que é valorizado. Não é besteira, é valorizado. Por mais que você seja contra isso, pense se vale. Você pode lutar para quebrar os padrões. Eu sigo por aí tentando quebrar padrões. Mas se você não quer problemas, siga as regras. E sempre que você se sentir inseguro, lembre que você já venceu muitos desafios. Você não deixa de ser o seu cliente com a carteira da OAB na mão. Você lida com processos, você lida com bens, você lida com contratos, você lida com sentimentos, você lida com sonhos de pessoas que confiaram em você. Nunca se esqueça disso e por isso faça o seu melhor. Parabéns pela vitória, pela aprovação na OAB. Daí por diante virão outras muitas vitórias, que você prospere. Não há nada de errado em ganhar dinheiro com a sua profissão. Você estudou, você investiu em livro, você investiu em curso, você investiu em livro. Por isso, não tenha medo não se sinta não merecedor do retorno do seu trabalho. Você é sim. E você precisa se sustentar. E com isso você vai amar cada vez mais a sua profissão e ser grato por ter escolhido ela. Ah, gente, se inscreva no meu canal, pelo amor de Deus, né? Por favor.